Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina. Eu espero que você esteja de maneira organizada, com todo o seu material muito bem distribuído aí no seu cantinho. E é claro, hoje nós vamos também dar continuidade aos assuntos e você, como aluno excepcional, deve comentar, deve trocar ideias com o professor, participar, anotar. É claro, sempre lembrando que você é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Para hoje, então, espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Qualquer coisa, mandem mensagem, viu? Boa aula para vocês! Então, alunos, aí estamos. Minha tela já aparece aí para vocês projetada, né? Bem, eu gostaria de dizer que esta semana é uma semana cheia de novidades, viu? Isso, uma semana cheia de novidades, literalmente. Turma, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje e muitos alunos me procuraram durante esses dias perguntando o que nós iríamos trabalhar, já que eu já tinha fechado o material, né? Achei muito bacana o fato de vocês terem me mandado mensagem, terem se preocupado com o material, né? Isso significa que vocês estão acompanhando de alguma maneira as nossas aulas de arte, né? Bem, turma, a primeira informação, então, que eu trago hoje para vocês é a seguinte: de fato, nós já encerramos o nosso material de arte, o nosso livro didático, o conteúdo todo ele já foi dado, tá? Fico muito feliz, inclusive, por isso. Isso demonstra, então, que nós tivemos um passo, aliás, demos um passo, né? Um passo à frente em relação ao conteúdo. Como nós temos na próxima semana, a partir da próxima semana, uma semana de avaliações, então a aula de hoje ela vai servir para você ter um norte como é que vai ser a avaliação, tá? A aula de hoje é uma das mais importantes. Turma, nós não temos tempo mais para as atualizações. Você vai precisar entregar o seu material, até mesmo para que nós possamos começar o lançamento de notas, de caderno, livro, etc. Já que esta semana alguns alunos vão retornar conosco para o modo presencial, tá? Então, veja, você vai ter esta oportunidade de entregar o material. Se você ainda tem algo pendente, tente atualizar. Mas, volto a dizer que não temos mais tempo suficiente para que você atualize muitas atividades, tá? Então, entregue o que você tem para entregar e aí, tudo certo, ok? Bem, o material que eu preparei hoje, então, é um exercício de recapitulação dos conteúdos para avaliação de arte e eu separei algumas perguntas estratégicas para o nosso conteúdo. Você pode perguntar o seguinte, professor, eu então preciso copiar as questões no caderno? Sim, gente, você precisa copiar as questões no caderno. Lembrando que essas questões, elas são questões importantes, elas vão te ajudar na prova, tá? Lembrando que é um exercício de recapitulação, não é a prova. Essas questões não são as questões da prova. Mas, eu vou abrir aqui um parênteses. Para quem foi o meu aluno ano passado, sabe que eu aproveito questões, na verdade, que foram realizadas nos exercícios de recapitulação, nas avaliações. Então, você vai ver aqui, por exemplo, a primeira questão: o que são catacumbas? Na sua prova não vai estar assim, o que são catacumbas. Mas eu pego a mesma pergunta, faço uma adaptação, e aí você nem vai perceber que eu já coloco o conceito de catacumba na avaliação. Então, se aqui você responde o que são catacumbas, na sua avaliação você já vai saber a resposta direitinho, tá? Por isso, então, volto a dizer, esse material ele vai te ajudar para estudar para a prova, não é a prova, ok? E é muito importante, principalmente quem foi meu aluno sabe como eu trabalho. E aí nós temos então a primeira pergunta: o que são catacumbas? E nós comentamos, na verdade, sobre isso. As catacumbas, elas foram as primeiras. Claro, nós trabalhamos ali naquele momento em relação aos primeiros cristãos. Então, as catacumbas, nós tínhamos uns corredores subterrâneos que davam exatamente
as catacumbas, né? Que é como se fosse, vamos colocar aqui como um lugar para colocar os mortos, ok? Nós não tínhamos um cemitério como hoje, né? Se você vai ao cemitério do Tarumã, você vê uma riqueza ali de tumbas, né? Uma riqueza de tumbas. E nem temos, por exemplo, se você for ao cemitério Recanto da Paz, ali, sentido Iranduba, você vai ter ali um cemitério em estilo americano, né? Muito bonito, por sinal. Não era dessa forma. As catacumbas eram subterrâneas. É como se fosse um cemitério subterrâneo, tá? Mas é claro, você vai utilizar, aproveitar o livro didático, o que o livro didático traz de informação, para que você responda, então, a esta questão, tá? Comentário importante, eu peço para você usar seu livro didático. Turma, não retirem resposta da internet, tá? Eu vou dizer por quê. Que a internet é recheada de informações, mas nem todas as informações são verdadeiras. Então você corre o risco de procurar na internet para ser mais objetivo, né? Mas você acaba encontrando uma informação que não é tão adequada. Todas as perguntas desse material aqui foram retiradas do livro didático. Tudo, gente, tudo eu tirei do livro didático. Eu não tirei nada de outro material, tá? Porque seria injusto com vocês, tá? E aí, em relação à primeira pergunta, nós temos a outra que segue uma linha de ideia, né? O que significa ictus? E 3, por qual motivo os primeiros cristãos... Olha, o professor engoliu um S, tá? Aqui tem um S. Os primeiros cristãos, depois do material que eu vou enviar para vocês, eu vou corrigir. Desenham um peixe na areia. Vamos então lá para o nosso material, vamos ver onde, em que lugar eu posso então encontrar essa resposta. Pronto, aqui está o nosso livro aberto, tá? Nós temos aqui capítulo 1, capítulo 2, capítulos que já foram trabalhados com vocês, tá? E aí vamos passar aqui nas profundezas das catacumbas. Olha, logo aqui no início você já pode perceber que você vai encontrar respostas das perguntas que foram dadas. Por exemplo, olha aqui, ó, comunicação secreta. Os seguidores de Jesus Cristo, por serem adeptos do monoteísmo. Turma, nós temos uma aula exclusivamente a esta parte aqui, tá? Então, eu trabalhei com vocês de forma, assim, bem detalhada esse material. Eu fiz questão de trabalhar primeiro este conteúdo, né? Aí depois eu dividi um outro e vai. Então, eu consegui dividir muito bem dividido o material, tá? Para que você sempre acompanhasse a minha linha de raciocínio. Então, os seguidores de Jesus Cristo, por serem adeptos do monoteísmo, passaram a ser perseguidos pelas autoridades do Império Romano. Por isso, suas reuniões ocorriam de forma secreta nas galerias e nos corredores subterrâneos construídos para abrigar os mortos, as catacumbas. Então, o que são catacumbas? Aqui é a resposta. Galerias e corredores subterrâneos construídos para abrigar os mortos. Se você responder exatamente como está aí, é resposta certa na hora. Ah, professor, mas eu não vou lembrar dessa resposta inteira. Calma, lembre pelo menos da ideia da resposta, né? Se você coloca galerias subterrâneas construídas para que os mortos fossem colocados, pronto, tem problema, tá certo também, tá? Depois nós temos nelas onde nas catacumbas, era comum a produção de pinturas e desenhos com símbolos da nova religião, tá? Por exemplo, o peixe. E aí vem a pergunta, o que significa ictus? Ictus, nós sabemos que é peixe, né? Peixe em grego. Mas se você coloca para mim apenas peixe, eu vou considerar como meio certo, porque eu coloco ali o que significa ictus, não coloco o que significa peixe, tá? O que significa ictus? E aí você vai observar bem aqui, ó, tá? Peixe em grego, cujas letras são as iniciais de Jesus, Cristo, de Deus, Filho, Salvador. Não precisa decorar essa parte em grego, não precisa. Você precisa aprender as iniciais, o que as iniciais querem dizer. Então, o que significa ictus? Peixe em grego,
cujas letras iniciais indicam Jesus Cristo de Deus, Filho Salvador. Prontíssimo, tá bom? Lembrando que a nossa avaliação, ela é mista. Vai ter pergunta que você vai ter que responder A, B, C ou D, tá? Você vai ter que assinalar uma questão. E vai ter pergunta que você vai precisar simplesmente escrever a resposta. Por exemplo, o que são catacumbas? Isso aí eu não vou te dizer, mas se tiver, você precisa escrever essa resposta aqui. Galerias e corredores subterrâneos construídos para abrigar os mortos. Tá bom? Tranquilo, né? Tranquilíssimo. E aí depois vem as outras partes aqui, organiza as ideias e tal, tá bom? Temos inclusive aqui o que é afresco, e se você prestar atenção, essa parte do afresco, tá? Lá na nosso material de recapitulação, nós temos qual era o objetivo do afresco, o que é o afresco, na verdade. Vamos ver o seguinte, gente, o que é o afresco? Tá aqui na página de número 4, tá? Ó, aqui, ó, nessa parte de organiza as ideias. Nesse tipo de pintura, a preparação da parede é muito importante. Que pintura? O afresco é o afresco, tá? Sobre a superfície da parede, aplicada uma camada de reboco à base de cal, que por sua vez é coberta com uma camada de gesso fino e lisa. É sobre esta última camada que o pintor executa sua obra. Ah, professor, mas a resposta é grande. Faça uma adaptação. Você pode colocar assim, eu pergunto, o que é o afresco? Você vai dizer, cadê? Superfície da parede, onde há reboco à base de cal e onde o pintor executa a sua obra. Porque, em outras palavras, é uma parede que é a base de cal e o pintor ele vai naturalmente fazer uma pintura da sua obra na parede. Isso é um afresco. Qual é o objetivo do afresco? Decorar, tá? Decorar interior de igrejas, interior de templos religiosos e por aí vai, tá bom? Porque o material ele vai dar indícios de como um afresco é produzido. Mas se eu pergunto o que é o afresco, você tem que responder exatamente como eu coloco aqui, tá? Ó, nós temos um afresco. Esse afresco aqui, olha o nome, Os Três Homens na Fornalha Ardente. É meio bizarro, né? Mas ele é feito para decorar lugares, assim, igrejas, como eu comentei e tal. Como nós estamos vendo catacumbas, então os afrescos inicialmente eram feitos para decorar as catacumbas, tá? Decorar no sentido de enfeitar, adornar, ok? Vamos voltar lá então para as perguntas. Pronto. E nós temos aqui a terceira pergunta. Por qual motivo os primeiros cristãos desenham um peixe na areia? Tem lá naquela parte do significado do ictus, tá? Que é justamente para identificar os cristãos, tá? Identificar, enfim, que eles eram perseguidos. E você vai lá, dá uma olhadinha, veja direitinho qual é o motivo certo. E aí nós temos a quarta questão, o que é o afresco, tá? Lembrando que nós temos questões que nós já trabalhamos em outros momentos. Prestem atenção, inclusive, que eu peguei questões dos exercícios, fiz uma adaptação para servir como um exercício de recapitulação, tá? Aí nós temos a quinta questão, quais são as funções da arte? Gente, as funções eu comentei na nossa primeira aula de arte, quando eu me apresentei. Oi, sou o professor Henrique, vou trabalhar arte com vocês no primeiro bimestre e tal. Eu comentei quais são as funções da arte. São várias. Fuga da realidade. Você tem um exercício sobre as funções, tá? E tem a aula também sobre as funções da arte. Retorne a esta aula, tá? Fuga da realidade, despertar do senso crítico. Temos várias, tá? A percepção das emoções, o despertar da sensibilidade, tá? Veja, quais são as funções da arte? Levando em consideração que eu não quero que você retire essas funções da internet. Você vai procurar na nossa primeira aula de arte, tá? Ou nos seus exercícios lá no início. Não tire da internet. Porque a internet ela vai te dar a função pragmática. Eu já sei disso, tá? A função pragmática, mas eu não expliquei sobre função pragmática.
Porque esse conceito não é um conceito do sexto ano. Tá certo? Tá certo, mas não é um conceito trabalhado com vocês durante o bimestre. É um conceito que eu, professor Henrique, trabalho com os alunos do ensino médio. Deles eu posso, então, cobrar as funções da arte e esperar essa resposta, a função pragmática. Mas não é o que eu quero de vocês. A função que eu quero de vocês é essa: fuga da realidade, né? O despertar do senso crítico, um estudo mais sério da história, tá? Porque é uma função da arte isso também, tá? Tudo que nós vimos na primeira aula. Então, por favor, fiquem atentos em relação a isso, que se você colocar pragmática, eu, professor Henrique, não vou poder considerar na sua avaliação, viu? Porque não foi o que eu passei para você. Sexta questão. O que significa o termo profano? Assinale a alternativa correta. Aí nós temos assim, A, B, C e D. Tá? Na sua avaliação também, na sua avaliação tem questões assim, A, B, C e D. Não coloquei nenhuma questão que tenha A, B, C, D e E. Tá? Eu coloco sempre até a D. E aí, lembrando que profano, nós estudamos lá onde tem a parte das danças macabras, na verdade? Na parte das danças macabras, inclusive eu coloquei lá qual era o objetivo das danças e tal. E aí nós temos o termo profano. Vamos ver lá no nosso material. Vamos ver logo a sexta questão e a sétima, que é o que simboliza o afresco Bom Pastor e qual a importância das danças macabras, tá? Ainda tem essa, né? Por qual motivo a Idade Média foi considerada como a Idade das Trevas? Bem tranquilo. Vamos ver no nosso material. Vamos lá. Pronto, material aqui. Vamos lá. Ó, aqui nós temos o afresco Bom Pastor, tá? Nós temos, inclusive, vamos ver aqui, ó. Porque aqui tem um comentário sobre o afresco, tá? Assim como os funcionários, ao ver essa pintura, encontrava algum alento em suas atitudes desafiadoras. Aí vem aqui um comentário e vem. No afresco ao lado, lembrando que o afresco é uma pintura, Jesus Cristo foi retratado como o bom pastor. Era dessa forma que ele se descrevia. Sobre os seus ombros está uma ovelha que, resgatada por ele, simboliza uma alma salva. Tá? Então, o que simboliza o afresco o bom pastor? Simboliza, veja bem, simboliza Jesus como o bom pastor, segurando uma ovelha que também simboliza uma alma salva. Só. Tá? Só isso. E aí vem a parte sobre as danças macabras, que é uma parte tão importante quanto as outras, tá? Nós temos aqui, ó, profanas, o termo profanas, tá? Que é justamente que não tem ligação com a religião. Esse material todo já foi explicado, ok? E o que são danças macabras, então, hein? Danças macabras, vejam bem, justamente são danças que justamente são chamadas de danças da morte, com o tempo que elas se tornaram profanas, tá? Mas elas são danças praticadas para espantar as doenças, tá bom? Ou homenagear os mortos. Se você colocar esses dois conceitos, para mim vai estar super, super correto, tá? E aí, lembrando que elas eram danças para espantar as doenças por conta das condições de higiene do período, viu? Nós estamos falando aí da Idade Média. Na Idade Média não tinha essa parte sanitária que nós temos hoje, esgoto, essas coisas não tinha. Era uma coisa bem feia, bem suja. Tanto que nós temos o exemplo da peste negra, tá? Que a peste negra causou, então, a morte de muita gente. E, assim, foi algo bem... eu não vou dizer que chegou ao nível da Covid-19, mas trouxe a morte de muita gente. Por uma questão simples, tá? A falta de higiene. Ok? Dizimou milhares de pessoas? Dizimou. Ok? Mas, em números, em termos estatísticos, eu, professor Henrique, não consigo dizer a vocês se chegou a mesma quantidade de pessoas da Covid-19, tá? É algo que, claro, eu posso pesquisar e trazer em outro momento para vocês, ok? De qualquer forma, o que nos interessa aqui é você saber o que significa termo profano,
o que significa dança da morte ou dança macabra, tá? Eu pergunto o que são danças macabras, mas se você colocar só que são danças da morte, está incorreto, tá? Precisa dizer que as danças macabras, elas eram praticadas para espantar doenças ou também homenagear os mortos, ok? Com o tempo que elas se tornaram profanas. E aí temos uma outra pergunta sobre a Idade Média, né? Antes dessa pergunta, a página de número 6 eu não vou cobrar de vocês, tá bom? Então, se você quiser escrever aqui em cima, esta página não será cobrada na avaliação. Perfeito. Assim você, quando estiver estudando, já vai ter aí uma noção do que eu vou cobrar e do que eu não vou cobrar, tá? Não se preocupe, não vou cobrar essa parte da tarântula, não vou cobrar essa parte do tarantismo, nem da dançomania, não vou cobrar, tá bom? Porque a nossa prova ela tem uma quantidade de questões. E aí eu, naturalmente, separei os assuntos que são mais pertinentes. Pulando então aqui na página 7, essa página de atividades também não será cobrada, página 6 e 7 não serão páginas cobradas, e aqui a página de número 8 também não será uma página cobrada. Então, lá das danças macabras, eu já pulo aqui para a Idade das Trevas, tá bom? Então, veja, páginas 6, 7 e 8 são páginas que não cairão na avaliação. Então, não se preocupe para você não ficar estudando, até mesmo assuntos que não vão, né, ser tão pertinentes assim. E aqui nós temos Idade das Trevas. Por que a Idade das Trevas é considerada... Aliás, por que a Idade Média é considerada uma Idade das Trevas? É simples, porque houve um período intenso de desenvolvimento cultural. Tanto que a parte voltada à religião, ela tem maior predominância nesse período. É neste período, a Idade Média, que a religião ela começa a tomar conta de mais espaço na sociedade. Então, tudo que era considerado fora da religião, tá? Ou melhor, que não tinha assim, uma relação muito... eu posso colocar, muito... que não tinha uma ligação, tá? Que não tinha uma ligação com a religião era chamado de profano, ok? Então, por conta disso, a igreja, então, começa a adotar certos comportamentos de que, fulano tem cabelo longo, isso não é, isso Deus não gosta, tá? Porque eles falavam assim mesmo, tá? Não achem, se você é católico, tá? Tenha em mente que a Igreja Católica, por um bom período, ela adotou comportamentos que não eram sensatos, tudo bem? E como nem tudo é perfeito, hoje em dia já é tudo mais tranquilo, na verdade. O ser humano, de uma maneira geral, ele é um ser muito problemático. Entender o ser humano é algo que requer, assim, muito estudo, viu? Muito estudo mesmo. É claro, a religião tem esse papel fundamental de estarmos em contato com alguém superior, com um ser superior, na verdade. Mas você precisa lembrar, não lembro se eu disse isso em algum momento, o termo religião vem de um termo latino, de um verbo latino religare. E na antiguidade, religare não tinha a ver com ter crença em alguém superior que você, no caso, Deus, né? Era, inclusive, se você tivesse uma relação mesmo de amizade com outra pessoa, nós já tínhamos o religare, a religião. Com o tempo, então, esse conceito foi sendo transformado, mudado e chegou ao conceito de em relação a Deus, tá bom? Mas aí, claro, isso tudo requer estudo, eu sei disso por conta mesmo do meu objeto de estudo, e aí por aí vai, tá? Mas onde eu quero chegar com toda essa minha fala? Que a Igreja Católica, ela passou um bom tempo mantendo posturas inadequadas e falas e pensamentos inadequados. Então, se você é uma pessoa católica, eu não estou criticando a sua religião. É apenas algo realmente histórico. Perfeito? E aí, por conta dessas situações, então a Idade Média foi considerada como Idade das Trevas. Mas é claro, você não vai escrever tudo o que eu disse. Escreva só que foi um período intenso de desenvolvimento cultural, o período de intenso desenvolvimento cultural, não tem problema nenhum. Perfeito? Então já explicado, vamos retornar para o nosso material. Material, então, aberto, nós temos aqui algumas outras perguntas, né? A nona, por qual motivo a Idade Média foi considerada como a Idade das Trevas? Qual instrumento é composto de tubos cheio de ar, assemelhando-se ao vidrofone, formado por garrafas com água? E aí nós vamos lembrar de um instrumento chamado... Quem lembra?
órgão, tá? É um instrumento, o órgão. Nós temos aqui a 11ª, como as notas desses instrumentos são acionadas. E aí você vai retornar onde tem a parte do órgão, tá? O que é cantochão ou canto gregoriano? Também tem o nosso material. O que são basílicas? Nossa, nós passamos um bom tempo trabalhando sobre as basílicas, né? Retorne ao material, veja direitinho onde tem ali no livro. Lembrando que a nossa aula é apenas aula de recapitulação, tá? O objetivo, na verdade, da aula era eu explicar o exercício, porque todo esse conteúdo ele já foi explicado. Então, eu acredito que você já tem tudo em mente, tá bom? 14. Por qual motivo as igrejas em estilo gótico deveriam ser muito altas? Olha, muito bacana pensarmos sobre essa questão. Lembram que quanto mais altas elas forem, tá? Elas estariam mais próximas de Deus e demonstrariam a pequenez do ser humano, tá? E você vai dar uma olhadinha em que parte no material apresenta essa consideração aí. 15. Qual catedral começou a ser construída em 1160 e é uma das maiores igrejas góticas do mundo? 16ª. Olha, veja que até a 15ª ainda é sobre o capítulo 1, tá? Sobre o capítulo de número 2, é a partir da 16ª questão. O capítulo de número 2, gente, Vou voltar aqui rapidinho. Vou voltar no material que fica mais interessante de mostrar para vocês. Aqui. Aqui é a parte da Idade das Trevas. Deixa eu passar aqui que eu quero mostrar para vocês. Capítulo 2, tá? Sobre o Ariano Suassuna. Vocês vão estudar até esta página aqui, ó. Do João Grilo e Chicó, tá? Até aqui. Até a página 23. Não precisa estudar a página 24 em diante. Não cobrei a página 24 em diante. Não cobrei a página 25, não cobrei a página 26, não cobrei a página 27, até o final, não cobrei, tá? Então, não se preocupem em relação a isso, tá? Você vai estudar até a parte do João Grilo e Chicó, tá? Deixa eu retornar o material. Pronto. Tanto que nós temos, ó, 16ª, o que são iluminuras. Temos o conceito. Inclusive, o nome iluminuras aparece em negrito lá no material, né? E lá tem o conceito direitinho, bonitinho. O que são os livretos de cordel? Lembrando que os livretos de cordel eram poemas, tá? Eram, não, ainda são poemas, que eram feitos em papéis, e esses papéis eram, então, anexados numa corda, tá? Uma produção totalmente nordestina. Inclusive, a literatura de cordel é uma literatura extremamente forte no Nordeste. Conversamos sobre isso. Tanto que o Alto da Compadecida teve ali, ele nasceu, né? É uma peça que nasceu praticamente do livreto de cordel. 18ª, quem foi Ariano Suassuna? 19ª, o que são iluminogravuras? Lembrando que as iluminogravuras, elas foram uma criação do Ariano Suassuna baseadas nas iluminuras, tá? As iluminuras, então, Idade Média, o Ariano Suassuna resgata este conceito, a ideia das iluminuras, e ele cria um material seu, tá? Com a sua autenticidade. E a 20ª questão que nós temos: qual o nome da dupla criada por Ariano Suassuna que vivem em meio à pobreza do sertão nordestino e se envolvem em diversas confusões para ganhar dinheiro? Fácil, né? João Grilo e Chicó. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Turma, eu espero então que vocês tenham aproveitado essas questões. Respondam com o maior carinho possível, porque assim que vocês forem respondendo, vocês vão lembrando do material, tá? E aí eu já coloquei, inclusive, para vocês as páginas que vocês vão estudar e as páginas que vocês não vão estudar, que não vai ser necessário. Tudo bem? Deixei, então, uma informação agora por último, já que nós fizemos essa recapitulação. A nossa instituição, o Instituto de Educação Shaddai, tem feito um remanejamento de professores, tá? E com esse remanejamento, que significa uma troca, uma adaptação, uma mudança, eu consegui concluir todo o material, todo o conteúdo do primeiro bimestre com vocês. Todo o conteúdo. Isso significa, então, que provavelmente da nossa avaliação para frente, tá?
esse conteúdo, o conteúdo do segundo bimestre, ele vai ser trabalhado por um outro profissional com vocês, tá? Tudo é muito incerto. Por quê? Eu assumi turmas de língua portuguesa e por conta desse remanejamento, e aí lembrando, né, para não haver aquela sobrecarga nos nossos profissionais, não há então a possibilidade de eu continuar em outras disciplinas. Eu espero continuar com vocês, mas se eu não continuar, eu desejo então do fundo do meu coração sucesso a cada um de vocês. E é assim que eu termino a nossa aula de hoje. Um sucesso a cada um de vocês e lembrando que o esforço ele é necessário para o sucesso, tá bom? Dúvidas? Me mandem mensagem no privado e assim espero que vocês façam uma excelente avaliação, ok? Estarei torcendo pelo sucesso de todos. Espero que todos gabaritem essa avaliação, viu? Tchau, tchau, turma. Fiquem com Deus.